Urgente! Os ministros do STF acabam de recuar. Eles sentiram o peso das denúncias que os parlamentares brasileiros fizeram lá nos Estados Unidos da América, em frente ao Capitólio, para o Parlamento dos Estados Unidos. E vocês precisam saber quais foram as decisões dos ministros do STF. Agora, vocês não vão acreditar. Parece que tá tremendo mais do que vara verde. E olha só. Eduardo Bolsonaro compara Brasil a campos de concentração de Cuba. Veja o vídeo. E tem mais, patriotas. Vocês precisam saber a notícia bombástica que eu vou trazer para vocês a respeito dessa perseguição sem precedentes contra os aliados e as pessoas próximas do presidente Bolsonaro, tá? Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade. Peço a todos que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Nos Estados Unidos, deputado declara que a direita sofre perseguição e que o objetivo central é prender Jair Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, PL-SP, comparou o Brasil aos campos de concentração da Venezuela e de Cuba. Falou a jornalistas em frente ao Capitólio, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, 12 de março de 2024. Dentre os deputados que acompanhavam estão Marcelo Van Hatten, Novo RS, Mário Frias, PL-SP e Bia Kiss, PL do Distrito Federal. Sempre alertei em meus discursos no Congresso sobre os perigos de meu país se transformar numa Cuba ou Venezuela, com seus campos de concentração. O deputado disse em seu próprio filme sobre os gulags, campos de concentração da União Soviética. Eduardo afirmou que muitas pessoas suspeitas de envolvimento em um suposto plano de golpe de Estado, a exemplo de Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro PL, foram detidas com o objetivo de chegar até o ex-chefe do executivo, assim como eles, veterinários, cantores gospel, intérpretes de Libras, comediantes, um mendigo e até uma pessoa diagnosticada com alto grau de autismo, todos eles presos, acusados de um golpe de Estado, e muito claro que toda essa opressão e crueldade é apenas um passo para o objetivo final. Prendeu o meu pai. Ele agora é perseguido, caluniado das mais diversas maneiras, declarou o deputado. Não queremos privilégios ou vingança. Desejamos apenas resgatar a democracia brasileira, a sua normalidade, não mais atual, republiqueta de banana, disse Eduardo. E agora, para confirmar as denúncias que Eduardo Bolsonaro está fazendo através desses inquéritos, prendendo as pessoas mais próximas do presidente Bolsonaro sem provas, entendeu? Olha só. Latam informa que Felipe Martins comprou passagem para Curitiba. Informação diverge do que foi alegado pela Polícia Federal, que acusou o ex-assessor de ter viajado para os Estados Unidos em dezembro de 2022. Um documento da Latam Airlines, obtido pela defesa de Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais da presidência, atestou que ele comprou um bilhete para viajar para Curitiba, PR, no dia 31 de dezembro de 2022. Essa informação derrubaria a tese da Polícia Federal de que Martins viajou com o ex-presidente Jair Bolsonaro para Orlando um dia antes. De acordo com o que alega a corporação, Martins teria deixado o Brasil no avião presidencial rumo aos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. A Polícia Federal argumentou que o Departamento de Segurança Interna americano registrou a entrada do ex-assessor no país. No entanto, a prova dessa informação nunca foi apresentada pela Polícia Federal. No documento da Latam, levantado pela defesa, no entanto, Felipe está nos registros e na lista de passageiros do voo LA 3680 com destino a Curitiba, ou seja, ele comprou a passagem e pode ter feito um check-in. A aeronave que realizou a viagem decolou às 16 horas e 50 minutos, dia 31 de dezembro de 2022, e pousou às 18 horas e 40 minutos do mesmo dia. Gente, isso aqui é grave, gravíssimo. Primeiramente, o diretor da Polícia Federal é um comunista socialista. Quem indicou ele foi nada mais, nada menos do que Flávio Dino. Eu preciso entrar no mérito, eu preciso dizer por que eles estão fazendo isso, como pode a Polícia Federal, sem apresentar provas, sem deixar os advogados, analisar os processos. Eles bloquearam tudo. Aí o que acontece? Eles pegam essas narrativas, jogam para os jornalecos como a Globo, que está mamando nas tetas do governo, nunca ganhou tanto dinheiro como agora, e eles começam a publicar essas fake news, sem pé e sem cabeça, sem provas. Agora os advogados desse cidadão aqui mostrou
né, o bilhete que ele comprou. Então ele não foi para os Estados Unidos. Ele viajou para Curitiba. Gente, isso é grave, gravíssimo. Porque é uma pesca probatória. Eles estão querendo pegar pessoas próximas ao presidente Bolsonaro para ver se encontra qualquer tipo de coisa para colocar o presidente Bolsonaro na cadeia. Nós vimos aí, ó, o ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro. Eles criaram um monte de narrativas dizendo que o ajudante de ordem tinha dito que Bolsonaro estava armando um golpe através da minuta e blá, 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 blá. E agora o ajudante de ordem veio a público dizendo que tudo isso não passava de uma fake news, que ele nunca ouviu o presidente Bolsonaro dizer que queria dar um golpe no Brasil. Gente, vocês acham que um presidente que quer dar um golpe no Brasil, ele vai entregar o seu cargo de presidente da República? Ele vai largar a cadeira, vai largar o poder que ele tem para ir para os Estados Unidos? E outra coisa. Mesmo se o presidente Bolsonaro tivesse insinuado que queria dar um golpe, a Dilma Rousseff também fez isso quando ela foi impeachmentada. O general daquela época lá disse para ela, não, se a senhora falar de novo eu vou prender a senhora. E pergunta se ela sofreu algum tipo de retaliação. Pergunta se a Polícia Federal foi investigar a fala de Dilma Rousseff. Pergunta se fez essas pescas probatórias contra a Dilma Rousseff. Nada disso aconteceu, gente. Nada disso aconteceu. Então tá aqui, ó. É isso que está acontecendo no Brasil. Eles estão prendendo as pessoas, criando narrativas, dizendo que tem isso, que tem aquilo, né? Sem apresentar provas. E aí depois as pessoas pegam e mostram as provas verdadeiras, né? Sem conhecer o conteúdo dos autos. Tem base uma coisa dessa. Eles não têm acesso aos autos. Quem tem acesso é a Rede Globo. Aí é para acabar, gente. Aí é para acabar mesmo. Urgente! Os ministros do STF sentiram, depois das denúncias que os parlamentares brasileiros fizeram para o parlamento norte-americano. Olha só quais foram as decisões que os ministros do STF tomaram agora. Vocês não vão acreditar. Eles mudaram da noite para o dia. Será por quê, hein, gente? Será por quê, ó? STF forma a maioria para absorver réu do 8/1 pela primeira vez. Foi isso que vocês acabaram de ouvir, tá? Na noite desta quinta-feira, 14, o Supremo Tribunal Federal, STF, alcançou a maioria de votos para absolver um réu acusado de participar dos eventos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, quando houve invasão à depredação da sede dos três poderes. Este é o primeiro caso em que a Procuradoria-Geral da República teve sua acusação totalmente rejeitada pela maioria dos ministros do STF. O réu em questão é Geraldo Felipe da Silva, um serralheiro que, há 3 meses, encontrava-se em situação de rua em Brasília quando foi preso em flagrante na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro do ano anterior. Silva foi acusado de incendiar uma viatura. O serralheiro foi denunciado pela PGR pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado contra o patrimônio da União. Em novembro, ele foi solto pelo Supremo e passou a usar tornô. A liberdade provisória foi concedida depois que a própria PGR pediu a absolvição de Silva por falta de provas. O julgamento de Silva e de outros 14 réus ocorre no plenário virtual do Supremo, quando os votos são inseridos no sistema eletrônico. Os ministros podem se manifestar até esta sexta-feira, 14. As acusações são julgadas de forma individual. Até agora, o Supremo já condenou 131 réus acusados de executarem os atos com penas que vão de 3 a 17 anos de prisão. Gente, olha, eles mudaram da água para o vinho. Os ministros do STF mudaram da água para o vinho. E vocês vão saber, olha aqui, este é o primeiro caso em que a Procuradoria-Geral da República teve sua acusação totalmente rejeitada pela maioria dos ministros do STF. Gente, eles acusaram do rapaz de meter fogo no carro da polícia lá. Isso é grave, gravíssimo. Mas como é que eles acusaram uma pessoa e depois, no final dessa história, eles não tinham provas para, né, comprovar o delito que a pessoa cometeu? Olha, eu vou te dar um exemplo aqui para vocês. O Cleuzão lá, ele estava numa situação menos problemática do que essa aqui, ó, tá? Porque ele era uma pessoa debilitada, ele estava com vários tipos de doença. Como se diz, ele estava lá mais para fazer uma manifestação pacífica ordeira. Ele foi preso. E mesmo depois da decisão da PGR dizendo que o ministro Alexandre de Moraes deveria soltar ele porque ele precisava de tratamento, o ministro do STF passou por cima de tudo, não deu moral e deixou ele preso. E agora foi o contrário. Quer dizer, os ministros do STF passam por cima da Procuradoria-Geral da República, né?
e a maioria deles votam para libertar esse serralheiro aqui. Agora o que está acontecendo? Agora eles estão tentando, devagarzinho, desfazer tudo aquilo que eles fizeram, né, no 8/1. Primeiramente, gente, o projeto já está sendo feito lá nos Estados Unidos. O jornalista Paulo Figueiredo, ele mostrou, através dos seus vídeos nas redes sociais, aonde o escopo do projeto que eles estão elaborando para enquadrar essas pessoas que estão vilipendiando e rasgando a Constituição, interpretando as leis para beneficiar eles e aquela minoria que indicaram eles no poder. Então ele já sabe que isso. O Gustavo Gaia, em uma entrevista lá nos Estados Unidos, no Capitólio, ele disse que a situação vai ficar tão grave para esses ministros do STF que eles não vão poder mais dar palestra nos Estados Unidos para falar de direitos humanos. E não é só nos Estados Unidos, não. Isso aí também poderá ser atingido na Europa também. Eu vou explicar para vocês por quê. Primeiramente, vocês sabem quem comanda a OTAN é os Estados Unidos. Trump já disse. Depois que ele assumiu o cargo de presidente dos Estados Unidos, se esses países da União Europeia não acertarem, né, as dívidas que eles têm, né, da OTAN, não vai ter ajuda da OTAN dos Estados Unidos para tentar defender esses países. Então quer dizer que quem manda, né, na Europa, né, é os Estados Unidos. E a partir do momento que essas denúncias que os parlamentares brasileiros, né, forem confirmadas no parlamento dos Estados Unidos e esse projeto for aprovado, porque a maioria do Senado agora, né, poderá ser da ala do Trump, porque vai ter eleições em novembro, eles poderão aprovar esse projeto. E aí, através desse projeto, tudo indica que, né, o que está acontecendo no Brasil é uma ditadura sem precedentes. Eles poderão enquadrar o Brasil da mesma forma que enquadrou a Venezuela e Cuba. Então quer dizer que esses ministros do STF poderão ser impedidos de dar palestras em direitos humanos na Europa, nos Estados Unidos e vários outros países que não aceitam essa ditadura como Venezuela e Cuba. Deu para vocês entenderem? Olhe lá se os nomes deles não constarem na Interpol. Olhe lá se não acontecer com eles como acontece, que está acontecendo com Maduro. Os Estados Unidos estão oferecendo 15 milhões de dólares para quem conseguir entregar Maduro para a justiça norte-americana. Então eles já, com medo disso tudo, eles já estão começando a fazer as coisas como deve fazer. Porque vocês não podem prender as pessoas sem ter provas. Primeiro tem que ter provas para depois prender, para depois julgar e depois prender as pessoas. Aí fala, olha, então o que a gente pode fazer? Uai, pode aplicar medidas cautelares, isso aí pode. Fala, não, vamos pegar seu passaporte, vamos colocar a tornô, você fica impedido de sair no Brasil. Mas não, primeiro eles prendem, deixam a pessoa 11 meses na cadeia, para depois descobrir que o cara é inocente, para depois aplicar medidas cautelares. Que isso, cara, que isso? Eles passaram de todos os limites. Passaram de todos os limites, viu?